ficam na faculdade até onde dá. Filho, você precisa arrumar um local para você morar. Não dá para você ficar mais em casa. Enfim. Então, mas aí o que precisa ser dita com amor. Eu gosto muito desse texto de Efésios, capítulo 4, verso 15, que diz assim: segui a verdade em amor. Porque a verdade, sendo aplicada simplesmente sem amor, às vezes ela pode ser cruel. Você pode chegar e afrontar o seu filho, ou cutucar demais o filho, e aí não é amoroso. Mas também só ser amoroso, queridinho, meu querido, e passar a mão na cabeça e não falar a verdade é um problema sério. Então precisa alertar. Então é esse equilíbrio. Eu preciso falar a verdade. Quando nós olhamos os exemplos do Senhor Jesus, quando ele conversa com todos aqueles líderes religiosos da época, Jesus foi duro com os caras. Ele falou a verdade para os caras. Mas ele nunca faltou com amor. E com as pessoas que eram pecadoras, então, ele tinha mais amor ainda. Com os religiosos ele apertava mais porque eles deveriam saber das Escrituras e não praticavam. Então, com os nossos filhos, nós precisamos trazer as verdades, precisam ser apresentadas com amor e comunicar isso, né? Temos que falar sempre. Tá? Outra questão também, a nossa linguajar tem que ser sábio e saúde. O que significa isso? Alguém cuja tagarelice é como a ponta da espada, mas a língua do sábio é medicina. Muitas vezes a nossa tendência como pai é falar, repetir. Sabe o que acontece com os filhos? Ele tampa os ouvidos. Não, ele está até escutando, ele está assim, é verdade. É verdade. Lembra o Charlie Brown? É isso. A professora fala Aí o Isca resolveu fazer uma propaganda de comida para gato, né? Você já viu essa propaganda? O dono do gato chega, o gatinho chega e o gato está escutando blá 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 blá. E aí quando ele abre a latinha de comida, o Isca sachê, aí o gato fala, opa, agora eu escutei, né? Só que interessa. Muitas vezes a gente está isso, só no blá 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 blá. E principalmente, né, muitas vezes as ameaças que nós não cumprimos. Se você fizer isso de novo, você vai ver. Aí o filho falou, e sabe o que você faz? Nada. E aí o filho olhou e falou o quê? Uau! Nada. Né? Aí, então, o nosso linguajar tem que ser sábio, porque ele produz saúde na vida do filho, ou, como diz aqui, é medicina. Então a gente precisa aprender a falar com os nossos filhos de forma que eles vão mudar a conduta deles. Agora aí eu não comentei ontem, mas é muito importante, é o nosso testemunho. Então como é que anda o nosso testemunho para os nossos filhos? Você que é casado, como que anda o relacionamento seu e da sua esposa e marido? Se vocês não estão alinhados, os filhos também vão perceber essa brecha no meio e eles vão, tem uma cunha que vai entrando e ele racha. Então, se o pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra coisa, o filho fala, opa, já sei onde negociar essa história. Não interessa a idade. Então, os pais têm que estar na mesma sintonia. Eu lembro quando eu era muito pequeno, os meus filhos ainda, a gente aprendeu isso cedo. Às vezes a gente estava num contexto de igreja assim, como vocês terminam aqui, aquele bate-papo gostoso e tal. Um dos filhos chegava com um dos amiguinhos da igreja e falava assim, pai, o fulano vai lá em casa. A gente pegava assim de surpresa. Aí você vai falar não pro filho do outro, e você fala com sua mãe. Aí ia falar com a mãe, fala com seu pai, fica naquele negócio. Aí um dia nós falamos assim, pera lá, vamos resolver esse negócio. Eu juntei os dois, eles eram novos, presta atenção. Qualquer coisa que você me perguntar em cima da hora, é não. Não interessa o que você quer. Pode ser a coisa mais santa do mundo, a resposta é não. Então você me prepara antes, para não ser pego de surpresa. A
Aprenderam. Porque eles viram, pai, nós estamos indo para a igreja, estamos pensando em convidar um amiguinho para vir em casa. Pode? Legal. Aí ele vinha e falou, o fulano vai lá em casa. Tá joia, tá combinado. Então eles aprenderam. Tudo que era em cima da hora é não. Agora os pais têm que estar juntos. Se os pais não estão juntos, os filhos deitam e rolam, não interessa a idade. Outra coisa também, os pais têm que ser testemunhos. Não adianta nada o pai falar, a mãe falar, olha filho, você precisa ir à igreja. Né? Aí o filho fala, é verdade, mas pai, a primeira chance que tem, você fica em casa, no sofá. O que é isso? O que ele olha para você? Por que eu sou obrigado a ir e quando ele tem a primeira chance ele não vai? Então aí você tem que avaliar. Então aí a gente passa a ser como aqueles hipócritas do Novo Testamento. Né? Então o diálogo ele é bacana, mas se não tem vida por trás, não resolve muito. Tá? Transmitir graça, isso é uma coisa muito importante. O nosso falar, eu gosto muito dessa... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe significa podre. A ideia de um peixe podre. Mas sim que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve, ou aos que ouvem. O que tem por trás de tudo isso daí? A sua palavra tem que causar edificação. Não adianta nada você chegar para o seu filho, você pode exortá-lo falar firme com ele, você pode fazer isso. Mas e a graça? Por que está sendo exortado? Então precisamos exortar para que ele mude e ele fique edificado. E quem está ouvindo, quer seja ele, quer seja irmãos mais novos, porque tem isso também. É muito interessante que muitas vezes quando um dos filhos dá mais trabalho que o outro, o foco como pai, sabe qual é? O nosso foco é jogar todas as atenções para aquele que dá trabalho. Esse é o nosso foco. A gente gasta muita energia com aquele que dá trabalho. E aquele que está indo bem, quer seja na escola, nas amizades, nos companheiros, a gente não fala nada para ele. Aí que ele olha e fala assim, bom, se eu que estou fazendo as coisas legais, não estou sendo edificado, não estou tendo uma palavra de bacana, então logo o que é importante fazer? Vou aprontar, porque assim eu chamo a atenção do meu pai. Então, para quem tem 2 filhos, tem que sempre lidar com essas questões. Mas transmitir graça é algo muito importante. Isso nunca pode sair da nossa mente. Né? E a gente tem que transmitir para a edificação dos nossos filhos e de quem estiver perto. Outra coisa também, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para a gente não usar de ironia. Isso é muito cuidado. Eu quero só voltar só um pouquinho na graça ainda, antes de falar da ironia. Transmitir graça, a gente precisa destacar primeiro, precisamos ter e fazer um juízo bondoso com nossos filhos.